Logo que eu cheguei, depois chegou o Davizinho, meu marido já muito emocionado, sentindo a glória de Deus, começou a contar para mim a experiência que ele teve com Deus dentro daquele centro cirúrgico. Assim que ele chegou, ele entrou no centro cirúrgico, obviamente ele já tinha tomado anestesia, ele já estava passando de um estado completamente lúcido para um estado, né, de sedação. E assim que ele chegou uma irmã, uma irmã que chegou para ele e falou, aproximou-se do ouvido direito dele e falou: olha, pastor Lorival, a gente está aqui para cuidar do senhor. Eles não permitiram a gente entrar na sala, mas a gente está ao sala ao lado orando por você. Passou alguns momentos, essa mesma irmã voltou para ele e falou: pastor Lorival, a gente conseguiu trocar toda a equipe. Aleluia. A gente vai cuidar de você, a gente está aqui na sala para cuidar de você e cuidar dessa cirurgia. E meu pai percebeu que na verdade eram 8 irmãs, né, que estavam lá cuidando dele, e elas começaram ali, a cirurgia começou a se andar e uma delas estava encostada na parede. Sim. E ela dava ordem às outras dizendo: todo o material que vai ser usado, todo instrumento deve estar certo, senão a cirurgia vai parar. Sim. E ela olhava com um olhar tipo assim: vocês têm que me obedecer. Sim, e essa irmã que ele viu perto da parede, ele falou que ela era muito alta, que quase encostava no teto, tinha uns 2 metros e pouco de altura. E ele, nesse exato momento, ele percebeu: na verdade, isso aqui são anjos de Deus que estão aqui cuidando de mim. Ele, naquele momento, veio uma tranquilidade sobre ele. E essas irmãs cuidaram. Aleluia. E elas iam falando os nomes dos instrumentos à medida que os médicos iam operando. E a gente sabe que isso foi uma intervenção divina. Foi uma visão, porque se ele estava sedado, ele não tinha consciência. Sim. Né? Mas ele estava acompanhando o que aquele anjo do Senhor estava falando, cuidando. Sim. De toda a cirurgia. E elas cuidaram e davam essas ordens de qual instrumento usar, em qual momento usar. E se fosse alguma coisa errada, aquela irmã falou, aquele sentimento de que se algum instrumento errado estivesse sendo usado, ela ia parar a operação. E a gente sabe que isso foi uma intervenção divina. Foi uma visão, porque se ele estava sedado, ele não tinha consciência. Sim. Né? Mas ele estava acompanhando o que aquele anjo do Senhor estava falando, cuidando. Sim. De toda a cirurgia. E elas cuidaram e davam essas ordens de qual instrumento usar, em qual momento usar. E se fosse alguma coisa errada, aquela irmã falou, aquele sentimento de que se algum instrumento errado estivesse sendo usado, ela ia parar a operação. E a coisa interessante também, que chegou também uma outra irmã, no mesmo ouvido direito, disse para ele: eu vim aqui só para cuidar do irmão, para que você não seja exposto aqui. Sim. Dentro do centro cirúrgico. Até porque você usa uma certa roupa na cirurgia que pode acabar expondo o seu corpo, e essa irmã específica, tinham 8, e uma delas, que é o anjo do Senhor, estava cuidando apenas da questão de ele não ser exposto, o seu corpo ser exposto numa cirurgia, que é algo completamente detalhado. A gente sabe que é dessa forma como Deus de fato trabalha. E chegou no final da operação, aquela mesma irmã chegou, falou: pastor Lorival, deu tudo certo, na verdade o médico conseguiu fazer muito mais do que era esperado e você vai se recuperar rapidamente. E naquele momento ele falou: meu Deus. E ele percebeu, né? Percebeu que realmente era o anjo do Senhor, e ele falou assim: então o médico conseguiu fazer mais do que ele havia falado? Estou muito feliz. E chegou no final da operação, ele perguntou pro médico qual roupa que os enfermeiros usavam. A cor, né? A cor da roupa que os enfermeiros usavam. Aleluia. Naquele centro cirúrgico. O médico falou: ou é azul ou rosa. Ou é azul ou rosa. E ele falou: mas as pessoas que estavam cuidando de mim estavam todas de branco. Aleluia. Então, assim, é algo completamente sobrenatural. Deus respondeu às nossas orações. Aleluia. Os próprios anjos de Deus estavam lá no centro cirúrgico cuidando do meu pai, do pastor Lorival. E algo completamente sobrenatural. Deus respondeu às nossas orações. Aleluia. Os próprios anjos de Deus estavam lá no centro cirúrgico cuidando do meu pai, do pastor Lorival. E a gente chegou lá, né, na UTI para conversar com ele. Ele estava completamente emocionado, tocado, restaurado, pela, né, presença de Deus, com a sua fé renovada. Então isso foi incrível e magnífico. A gente quer agradecer a todos vocês, porque foi espetacular o que Deus fez. Foi algo que a gente esteve aí nas últimas 48 horas completamente apreensivos. É claro que a gente confia em Deus, mas a gente não sabe muitas vezes o que está acontecendo. Mas foi algo milagroso que Deus fez, e a gente sabe que Deus cuidou do início ao fim. E o pastor Lorival, meu pai, já está se recuperando. E tem também no final o médico dizendo: olha, a operação foi bem sucedida,
você vai ficar apenas algumas horas na UTI e hoje mesmo você vai se alimentar. Ele está completamente grato, agradecido de coração a todos vocês. Ele pediu que nós falássemos hoje isso, né? Ele estava muito emocionado, ele falou, vocês têm que relatar isso, vocês têm que falar para o povo aquilo que Deus fez por mim através das orações e jejum deles, né? Então, meu pai, ele ficou muito agradecido